E aí, galera, beleza? Começando o primeiro episódio do podcast Éder e Edu no Agro. Tá aqui o Edu, Eduardo Figueiredo. Olá, Éder. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos nessa? Vamos embora lá. Bom, antes da gente falar do nosso entrevistado, que nós temos um entrevistado para bater um papo, para falar sobre nutrição, tecnologia na nutrição para a bovinocultura, eu quero fazer aqui uma apresentação muito rápida minha e também do Edu. Tá certo? Bom, todo mundo que é do setor agro aí, que acompanha as mídias, a televisão, talvez já me conheçam, Éder Campos, tive muito tempo aí no canal do Boi, né, na Rádio CBN Campo Grande, mas o Eduardo está chegando com a gente aqui porque ele é da área de tecnologia, né, Eduardo? Inovação, tecnologia, voltado para o homem do campo, para o agronegócio, para o setor aí que está bombando no Brasil e no mundo. Legal. O Edu, até daria uma dupla sertaneja, né? Bem bacana, né? Éder e Edu, agora com vocês, Éder e Edu. Rapaz, eu só não sei o que eu faria, se era a primeira voz ou a segunda, porque você canta, não? Tem uma voz bonita, né? Não, mas você canta, fala sério, você canta ou não? Já arranhei. Já arranhou mesmo? Já arranhei uma voz aí e tal, na faculdade, na República, né? Já fui segunda voz. Você já foi sertanejo universitário, então? Já fui essa época aí. Olha, você me falou, confidenciou que você tocava gaita, é isso ou não? Gaita. Tocava ou não? Gaita toca ainda? Boca, você toca mesmo? Da próxima vez podem me cobrar. Mentira! Assim que é bom, hein? Mentira! Eu tenho pra você aqui, olha ó. Só, hein? Uma Marines Band, ó. Uou! Meu amigo, você achou que você... Essa nem brasileiro acredita, hein? O cara fala pra mim que toca gaita, eu trago a gaitinha pra ele tocar, não tem problema não, sabe, viu? faz ao vivo, hein, gente? Ao vivo. Olha, eu até tentei aprender a tocar gaita, não é fácil, né? Cara, é uma coisa, eu vou te contar, né? Eu sempre fui fã de gaita porque é um instrumento que você trouxe no bolso. E é um instrumento que você tem que ler partitura, porque se você assopra é uma nota, quando você, né, acaba puxando a nota de novo é outra nota. Então é uma coisa bonita que você aprende a tocar gaita fazendo aula e levando ela no dia a dia da sua vida, entendeu? No bolso. No bolso. Será que é por isso que o pessoal fala assim, tô sem gaita, tô sem dinheiro, porque tô sem carrega gaita no bolso? Será que é por isso? Sei lá, isso não tem nada a ver com a gente. Vamos começar então o nosso primeiro podcast. A gente está aqui para bater papo, para falar do agronegócio, para falar de tecnologia no agro. Hoje a gente está falando muito aí em agritech, evolução do uso dessas tecnologias cada vez mais sendo intensificadas, né? O uso de drones para poder fazer aplicação de produtos agroquímicos, também para fazer medições, e tem muita coisa ainda sobre tecnologia para acontecer nesse agronegócio. Ontem o Eduardo falava para mim que até estão falando em fazer soja com impressora 3D. Que história que é essa, Eduardo? Então, rapaz, olha, você vê que coisa, né? O pessoal está começando a pensar lá na frente, né? E hoje praticamente quase tudo está se fazendo com impressora 3D, né? E aí um amigo do agronegócio, né, eu estava lendo aí, conversando, uma resenha, né, entre nós, ele falou, rapaz, já pensou se o Brasil, se um louco monta de uma hora para outra uma soja, né, em impressora 3D, rapaz, é uma coisa para se pensar, né? Ninguém nunca está pensando nisso, mas já pensou se socorre? Eduardo, eu dou palestra, né? Sou palestrante também. E numa palestra outro dia eu estava falando sobre inteligência artificial, né? Sobre essa artificialidade que a gente está vivendo, né? E eu levei como dinâmica uma banana verdadeira e uma banana daquelas de cera. E o pessoal, não, a inteligência artificial está vindo com tudo, não tem mais volta, é isso mesmo. Eu chamei uma pessoa da plateia e falei assim, pega uma banana aqui, come essa daqui. Falou, não, essa aí eu não vou comer, essa aí é artificial. Eu falei, isso aqui é a outra que é natural, né? Então, eu vejo que essa artificialidade que a gente está vivendo, claro, tecnologia tem muito disso, do uso dos conhecimentos, do que aquilo que é artificial, mas muita coisa na vida não vai mudar não, vai continuar no natural. Por exemplo, o contato com pessoas. A gente está usando muito as ferramentas aqui de comunicação para bater papo com os outros, para conversar. Mas o bom mesmo é falar ao vivo com as pessoas, né? Verdade! É isso. Tem um profissional de altíssimo nível, né? Tenho satisfação de ser também amigo dele, né? E vamos falar sobre pecuária de ponta, né? E vamos que vamos. É isso aí. Márcio Bonin, diretor de operações da Conan. É Conan ou Conan, hein? Conan. Conan.
O que tem a ver com o cara do filme lá, o Schwarzenegger? Nada. Nada? Não, é só a abreviação do... Vamos falar assim, são as iniciais do nome da empresa. Né? Começou como Companhia Nacional de Nutrição Animal. Aí dobraram N por conta de números, não sei o quê, e ficou Conan com 2, até para ficar um pouquinho diferente. Mas é tão forte quanto o Schwarzenegger a empresa. É bem robusto. Bem robusto. Legal. Então nada a ver com o nome do filme lá, né? Não, nada não tem. Nada a ver. Legal. Eu sempre questionei isso, viu, Eduardo? Se tinha a ver alguma coisa com Schwarzenegger e o filme. E outra, essa questão de nome, né? Nunca imaginei que era Companhia Nacional de Nutrição Animal. Nem eu. Mas uma curiosidade. Está Legal. vivendo e aprendendo aqui, né? Bacana. Bom, papo hoje com o Márcio Bonin, diretor de operações da Conan, para falar sobre nutrição animal e outras coisas. Mas antes da gente vir para aquele papo assim, meio, às vezes tá chato, né? Aquele papo assim de negócios, de tecnologia, vamos conhecer pessoas. Legal fazer conexões com pessoas, porque não existe nada que é feito no mundo sem pessoas, né, Márcio? Sim. Primeiro é uma alegria estar com vocês, principalmente nessa estreia aqui do podcast, e eu acredito assim com muita convicção que vai ser um sucesso. Maravilha. Né? Então, são pessoas agradáveis, pessoas que têm a cara do agro, né? Que as pessoas gostam de ouvir. A gente gosta de ouvir, gosta de bater papo, que os outros vão gostar de ouvir, né? É com nós, né? Com certeza, é uma resenha privilegiada sobre o que está acontecendo, né? Todo dia o homem não para, né? Como que é? Semanas no treino. O agro não para e o Márcio Bonin também não para. Não né? para. O agro não para. Ô, Márcio, você estava falando que você é um grande consumidor de podcast? Sim. Podcast é um grande companheiro de viagem, né? Então, nessas andanças, até eu falei, esse ano eu vou viajar mais de carro, porque a gente viaja de avião, mas eu pensei de viajar de carro, porque de carro você está completamente concentrado. E as viagens, elas se encurtam, né? Então você baixa o podcast, você pega essas estradas da vida aqui, nesses caminhos sem sinal de celular, que nem... Às vezes eu venho para Campo Grande, eu prefiro vir no caminho que não tem sinal. Então são 250 quilômetros sem sinal de celular. Eu baixo o podcast e venho ouvindo. Isso daí você coloca na velocidade de cruzeiro e vai ouvindo, você esquece de nada. É a mesma coisa que entrar em Nárnia, você vai ouvindo e estudando. Então eu uso esse tempo de viagem para estudar podcast. Aí você vai ouvindo assuntos diversos, vai mudando. Você aprende com esses podcasts, não? Sim, não só podcast, como audiobooks também. Audiobooks também, né? Eu estou viciado nisso. Legal. E às vezes eu não consigo, porque se eu vou ler um livro, vamos falar assim, físico, eu durmo. Eu leio 5 páginas, falo, quantos que eu vou ler? Vou ler à noite. Cara, é pegar, 30 segundos, eu estou dormindo. E dirigindo não dá para ler também, né? Tem que ouvir mesmo. Eu fico pensando aqui no que o Márcio bem colocou, né? Que eu também viajo muito de carro, né? Quem hoje trabalha no agro, né? Até a tecnologia, o meu sonho era ver a tecnologia andando de bota, né? Ou seja, vendedor de botina na estrada, né? Mas na minha época, né, lá 2008, 2007, não tinha isso daí. Então você tinha que ouvir a rádio AM, né? A rádio, eu adoro rádio, né? Mas hoje essa questão de conteúdo é uma das razões, né, que a gente está fazendo o podcast, é trazer conteúdo. Né? O Edu, vamos combinar um negócio aqui? O Márcio Bonin é conhecido no setor como Bonin, né? Se a gente chama ele de Márcio, de repente o pessoal que está ouvindo não vai saber que o Márcio é o Bonin da Conan. Vamos chamá-lo então de Bonin só para a gente situar quem está ouvindo, porque o podcast é legal por isso. Está dirigindo, você não está vendo, né? Embora pode ver também, né? Se estiver lá no YouTube e estiver vendo o vídeo. Mas o bom é que a pessoa está ouvindo, ele vai, na verdade, vai identificar quem é que está conversando. Pode ser? Então vamos lá, Bonin, bater papo então. Por onde você quer começar falando sobre o que você vive no seu dia a dia, que é a nutrição animal? O que é interessante a gente começar como um assunto importante, que você julga importante? Olha, eu acho que o principal ativo do agro, e acho que de todos os outros negócios, são as pessoas. Né? A coisa que eu gosto de bastante, e a gente retomou isso com muita força agora, e aí sim a gente está valorizando, são as pessoas, é o convívio, é o estar próximo, é ir na fazenda mesmo, como o Eduardo falou, é ir lá botar o pé na fazenda, cara. É você ver o que está acontecendo, porque às vezes sai numa live que você vai fazer com um cliente ou com um amigo, qualquer que seja, um parceiro, você não tem aquele calor humano, né? Você não tem o cafezinho,
você não tem a resenha, né, como se diz, eu falo um pouco de besteira, e aí que você acaba sabendo um pouco mais, você trata estritamente o profissional. Então, eu acho que o principal ativo que a gente tem no agro são as pessoas, o modo e o estilo de vida, né, que é muito diferente do relacionamento de outros negócios, né? Então, quando a gente fala em fazer negócio, tem o B2B, né, que é o empresa com empresa, o B2C, né, que é e tem um grande amigo meu que eu acho que, esse cara me ensinou demais, que é o João Hilário. O João Hilário ele construiu o conceito do B2F, é Business to Farmer, que é diferente o relacionamento, é muito diferente. Ô Márcio, aproveitando, pegar um Boninho. spoiler aí, né? Um boninho. É o seguinte, né? Além de tudo isso, né? Se você vê, nós como seres humanos, né? Quando a gente quer se alimentar, nós mesmos vamos lá e escolhemos o que nós queremos ingerir, né? E no caso do animal, né? Por mais ser um mamífero, enfim, faz parte de uma cadeia tão importante na nossa mesa, no cotidiano, né? Eu gostei muito quando você comentou que a relação da pecuária ela tem a ver com pessoas, porque são as pessoas que tomam a decisão de adquirir, tanto na nutrição animal quanto na saúde animal, né? Você que é veterinário, de fazer a aquisição de um produto para aquele animal estar podendo fazer a ingestão, né? Isso vai parar de alguma forma, num determinado período do tempo, na nossa mesa no dia a dia. Né? Então, tem segurança alimentar, né? Tem a questão dos hormônios, que muita gente, né, leiga ainda não sabe que isso evoluiu demais. Né? Então, eu gostei muito quando você falou essa questão do relacionamento, do que profissionalmente a gente faz com a vida do animal e depois com a vida do ser humano, né? Porque uma hora a gente sai e volta sempre na vida do ser humano, que é uma coisa que, por exemplo, a gente fala na tecnologia, né, de segurança alimentar, né, de você ter ali algo registrado que fique ali, então, como um caderno, né, do animal, da vida, o logbook das pessoas. É isso mesmo? É por aí? Né? Você já esse cuidado com o animal e depois você sabe que você está fazendo algo que vai parar na vida de milhões de brasileiros aí no dia a dia e no mundo? Sim, Eduardo, esse papo que a gente sempre tem, né, de inteligência artificial, de dados, de coleta de tecnologias, eu acho que, por que eu falo que as pessoas? Porque nada disso vai funcionar se você não tiver decisão. E a maioria das decisões, elas são tomadas por relacionamento de confiança. Então, vamos falar assim, são grandes decisões. E geralmente elas são decisões que você toma no agro, você toma por safra. Você fala assim, eu não tomo uma decisão agora. Né? O que eu vou tomar minha decisão hoje é para eu colher daqui 90 dias, no caso mais rápido, de uma engorda de boi. Às vezes eu vou fazer um planejamento de uma safra aqui, de uma seca. São 6 meses. Né? E eu só vou conhecer o meu resultado lá na frente. Então, a gente tem bons produtos, tem boas empresas e tudo mais. Mas a tomada de decisão é mediante o olho no olho, é mediante a informação, a segurança que você passa. Eu acho que esse aspecto a tecnologia ainda não substitui, acho que ainda, né? Por enquanto isso daqui ele é insubstituível por hora. Enquanto vocês falavam aí, eu vinha pensando justamente sobre essa questão das pessoas e da tecnologia, né? Essa inteligência que está entrando dentro de todos os processos que nós temos no mundo aí, de produção e de relacionamentos. E tem hora que minha cabeça buga com isso, sabia? Porque eu não sei se vocês assistiram aquele filme Inteligência Artificial, 94 filme, você assistiu esse filme, não? Eu assisti. Tem a história de uma mãe que perde um filho, ela compra um robozinho, um menino robô e tal. E você vê que o robô ganha vida, né? Emocional. Ele ganha vida emocional, ou seja, ele tem autonomia, ele passa a ter autonomia. E às vezes eu fico pensando na tecnologia, até junto na nutrição, eu não sei se vai chegar um momento em que a própria tecnologia vai definir se compra ou se não compra. E aí um sistema manda para a fábrica a necessidade do produto, que precisa, a quantidade, porque vai medir o quanto o boi está consumindo, automaticamente nessa automação manda para a fábrica já manda um caminhão entregar, sem a decisão efetiva de uma pessoa. Será que isso vai acontecer? Pegaram? Peguei e captei, né? Isso vai ocorrer se a gente tiver dados. Mas eu gostei do que o Boninho colocou, que é essa questão do ser humano, né?
Porque hoje quem faz a faculdade não é a máquina. Quem faz a faculdade hoje ainda é o profissional, né? O cara fica 5 anos numa graduação, depois vai lá, faz pós-graduação. Mas quando tiver inteligência artificial nessas máquinas, será que o profissional não vai ser trocado de profissionais? Vai precisar de um profissional de tecnologia que faz as mensurações, as medidas, as quantidades, e a máquina define no lugar do zootecnista, por exemplo? Eu sou da tecnologia e vou ser advogado, vamos lá, né, no bom sentido aí, né, o pessoal da tecnologia não me entenda mal. Eu creio que a tecnologia ela tem que ser acessória. Legal, gostei. Tá? Acessória. Igual o médico, por exemplo. Primeira coisa, você vai numa consulta hoje, o médico ele não te dá o diagnóstico na primeira consulta. Não te dá. Primeira coisa, ele passa um calhamaço de um monte de exames clínicos, laboratoriais, específicos. Depois, na hora que você terminar, você volta. É muito urgente você estar sentindo? Não. Então, quando você voltar, eu faço aqui. A mesma coisa. Por quê? O agronegócio é um investimento caro, é uma indústria 4.0 a céu aberto. E o Boninho foi perfeito. Ele falou, a gente trabalha por safra, por período, né? Então, um erro pode colocar tudo a perder. E não é um investimento barato para quem está ali na tecnologia de ponta, na pecuária, na agricultura, enfim, para vários segmentos dentro do agronegócio. Você errar assim, né, coisa de milhões, né? Então você não vai colocar a perder. Então eu vejo que isso é uma coisa gradativa, que está crescendo, a tecnologia está aumentando, está tomando mais espaço no nosso dia a dia, né? Não só... Mas não vai substituir o homem, é isso? Não, ainda não. Ainda não. E aí, Boninho? Eu acho que é legal porque o ser humano gosta de tomar decisão. Eu vejo a tecnologia como ela modulando cenários, né? E com mais informação, ela vai modular cenários e propor cenários mais assertivos, né? Mas você tem inúmeros caminhos para chegar no mesmo lugar. Então você pega assim, você joga na nuvem, aí você vai buscando na internet das coisas, né? Você modula os cenários, mas assim a percepção do que vai dar certo, né? De o que vem de produto, do que eu quero fazer, ele ainda vai ficar no ser humano. E quanto aos profissionais, esses caras vão ter que saber cada vez mais de tecnologia, né? Para poder saber interpretar esses cenários e saber para que lado que vai, né? Porque tem muita coisa ainda que não é só dado, é feeling, né? Tem coisas às vezes que a tecnologia ela não vai conseguir ler, né? Que é um relacionamento dos funcionários, né? Ou de repente tem cenário que você tem dentro da fazenda que ele é tecnicamente perfeito, né? Mas para o seu sistema, para a sua operação ali dentro, muitas vezes ela não funciona. Ela tem que ser um pouquinho mais para a direita. Então, às vezes, ele pode ter até cenários e ter algum ponto de ajuste. Ele vai ter que entender da tecnologia para propor esse ajuste, né? Então, eu acho que esse conhecimento, vamos falar assim, o conhecimento da tecnologia vai ser muito importante, mas o conhecimento geral do sistema, das pessoas, né, dessa leitura, desse conjuntural, ela vai ser importante. Eu acho que isso, ele pode até ter um relacionamento automático e apresentar N cenários, mas a tomada de decisão, eu acredito que ela é humana ainda. A gente não pensou. Agora você imagina a sua vida, cara. Eu não consigo imaginar. Eu não consigo, sinceramente. Você imagina a sua vida. Eu não consigo comer uma banana artificial, cara. Não consigo. Uma maçã artificial. Não prefiro comer algo raiz, né, gente? Algo ali mesmo da assim, terra falar mesmo, uma puta da tecnologia que a gente vê hoje que é simples, que todo mundo usa, é o Waze, né? O Waze, o Google Maps e tal. Mesmo assim, você olha, você fica analisando, às vezes você dá um zoom no mapa, né? Às vezes tem uma rota que você já conhece e fala, esse trem tá errado, né? Que nem ontem mesmo. Ontem eu saí, a gente veio aqui no Living e tal, eu falei, bom, tinha um happy hour, falou, vamos no barzinho, o pessoal tava lá. Eu fui lá no Waze e coloquei o nome do restaurante. Cara, e eu fiquei olhando, fui batendo papo com o Uber, aí tecnologia de novo. Fui batendo papo com ele, e eu conheço um pouquinho de Campo Grande. Eu fui indo, e chegou uma hora, ele pegou uma rota, eu falei, esse trem tá esquisito. Eu falei assim, viu, nós estamos indo pro restaurante e tal. Ele falou, Márcio, eu ia te perguntar, cara, que eu tava achando estranho. Ele falou, pra onde você vai mesmo? Eu falei, eu vou pro bar tal. Ele falou assim, o Waze tá te mandando pro lugar errado, põe não sei o que, cookies, que você vai pro lugar certo, sabe? Então,
MyCooks. Aí você vai para o lugar certo que você quer ir. Cara, então eu acho que assim, ó, se a gente não tem essa análise crítica, essa percepção, eu não sei onde eu ia chegar. Eu ia chegar lá no meio do nada e sei lá se era um restaurante, o que era lá, uma oficina mecânica, mas foi para o lugar errado. Então eu acho que essa percepção da tomada de decisão, essa atenção é importante. Você vê, o humano tomou a decisão, né? O motorista do aplicativo que tomou a decisão. A máquina não te induziu. Corrigiu, né? Corrigiu. E adorei esse exemplo pelo seguinte, né? Você vê, nosso caminho da vida foi direcionado por uma inteligência artificial, por um algoritmo que estava levando para o outro lado. Você imagina fazer isso na vida de um pecuarista. Entendeu? Então, um erro pode se tornar um grande prejuízo. Um erro né? ainda, né, mesmo que mínimo, pode ocasionar algo maior. Né? Então, eu fico imaginando, né? Por isso que tem que ser algo acessório. Né? E eu adorei que ele comentou, né? O Boninho comentou a questão do feeling. Né? Então, você vê ali, né, um diagnóstico ao vivo é diferente de uma coisa online. Por isso que a gente está aqui no podcast, né, gente? Você que está aí de casa, né, isso é muito bom, né, tá ouvindo a gente. Mas o tete-a-tete, para quem vai fazer um diagnóstico mais técnico, né, você não constrói um prédio se o engenheiro está lá, o veterinário não vai receituar nada se ele não estiver lá perto do animal, o agrônomo não vai receituar nada com uma planta, com soja, com milho, com algodão, se ele não estiver lá do lado, né? Ou seja, a tecnologia ela é acessória. Ela vem para mitigar risco de decisão. Eu gosto da sua maneira de colocar que a tecnologia tem que ser um assistente, né? Tem que ser uma assessoria de trabalho para o humano. Né? Outro dia eu estava lendo aí uma matéria sobre a preocupação de cientistas com a inteligência artificial, né? E estimando que em 5, 10 anos a inteligência artificial ia acabar com a vida humana. Né? Agora, a gente não pode esquecer que quem criou também a inteligência artificial foi um humano também. Agora, como pode uma inteligência artificial ser mais inteligente do que quem o criou? O criador não é sempre maior do que a criação? Né? Bom, vamos voltar Spoiler, né? Vamos voltar na nutrição, porque o assunto também, a gente está já filosofando demais aqui sobre essa questão da inteligência artificial, não é o objetivo do nosso bate-papo com o Bonin, né, que é da Conan, ele é diretor de operações da Conan. A indústria está em São Paulo, estado no interior, né? A indústria principal está em Boituva. Boituva, São Paulo. Boituva, São Paulo. É grande lá, não? A indústria? Olha, a ela fábrica, é grande, cara. Tenho vontade de conhecer, estou convidado ou não? Já foi há 5 anos atrás, já, o café já esfriou, a gente faz o outro. Vamos lá, você conhece lá, Edu? Conheço. Já tive oportunidade, sempre passo ali na Castelo Branco, não tem como ver, né? Um gigante demais. Quantos anos de mercado tem a Conan? A Conan, como Conan, tem 19 anos. Por que como Conan? 19 anos. Porque ela veio, ela tem uma história, né, que ela veio da Maná. Então a Maná é de 1947, né? Quando começou a Maná SA como fertilizante e o gado Lengruber, né, genética Lengruber, depois 92 foi lançado ali em nutrição animal com Manafós, né? E veio como Manafós até no ano de 2000, né? 2000 ela foi vendida para a Bung, e aí a família recomprou em 2004 a unidade produtiva e transformou para a Conan. Tá. A Maná, ela começou para a agricultura, né? Eu me lembro de um comercial, você vai lembrar, quem tem mais de 50, igual eu, fertilizantes. Eu lembro de uma propaganda, cara, fantástica, tá chegando. Uma propaganda fantástica, né? Cuidado para não passar, viu? Eu quero. Uma propaganda fantástica. Não, passar de mim, estou falando. Uma propaganda fantástica. Eu me lembro, cara, quando criança, que era propaganda que ficou assim na cabeça da gente. Com Maná, adubando dá. Você lembra dessa propaganda? Lembro. E, eu já estou passando dos 50 e, quero chegar igual o seu Fernando aí, 106 aí para mais, hein? É dessa Maná que a gente está falando, né? Do adubando dá. Adubando dá. Ah, legal. E aí depois entrou na área de nutrição animal. Isso, a Maná essa era fertilizante, que era o carro-chefe. Ela tinha divisão nutrição animal, que era o Manafós, e o gado Lengruber, né? A parte de produção de genética. Mundo Novo, né? Fazenda Mundo Novo. Ela, até quando era Maná, elas tinham 2 fazendas. A de produção de genética, que era em Brotas, né? E tinha uma fazenda de produção mesmo, de gado comercial em Santana do Araguaia, no Pará. E era uma grande fazenda, né? Mais de 100 mil hectares no Pará. E aí, com a venda da Maná SA, vendeu o pacote inteiro. E aí o Dr. Fernando e o Dr. Eduardo, que são os filhos do Dr. Cardoso, foram lá e recompraram essa unidade industrial de Boituva, né? E todo o gado.
de brota. Só que eles compraram só o gado, não compraram a fazenda. Então levaram 4.000 cabeças de vaca até Uberaba de caminhão. Eles compraram outra fazenda. Isso foi uma loucura, cara. A fazenda tinha... Paixão, né? Paixão. A fazenda tinha quatro repartições. Diz que foi uma adrenalina para organizar esse gado, organizar a estação de monta, tudo. Mas foi legal. Eles falam que é uma das principais experiências aí da vida deles. Inclusive, uma das grandes linhagens, a linhagem ícone no Nelore, né? A linhagem Lindgruber, né? 145 anos está fazendo agora. 145 anos. É tempo, hein? É tempo. Bom, bacana o nosso bate-papo aqui hoje, falando sobre tudo, né? Tecnologia, mas o foco da gente é contar história, é conhecer pessoas, fazer conexões com pessoas, apresentar pessoas para esse universo do agro. Né? A empresa também a gente quer apresentar a Conan, porque a nutrição faz parte do tripé da pecuária. Quando nós falamos numa pecuária atual, hoje, e a gente tem um histórico, e o produtor rural sabe disso, o pecuarista sabe disso, que nós tínhamos um perfil de produtor rural há alguns anos atrás que abatia o boi com 7 anos. Hoje a gente está falando em 3 anos para bater um animal pronto. Olha, hoje até menos. Hoje o grande... Até menos. Hoje a gente fala 3 anos, assim... Mas nos últimos 2 anos, com essa chegada aí do tal do boi China, muita produção virou para 30 meses abaixo. Bastante coisa. Então, não foi só a genética que contribuiu para essa redução do tempo de abate, não. A nutrição também. Bastante, Éder. Então a gente vê assim, ó, eu estou há 17 anos nesse mercado e muita coisa aconteceu, sabe? Vamos falar assim, há 17 anos atrás, nós tínhamos um cenário que o pessoal não conhecia ganhos. Os ganhos não estavam tabulados, sabe? No começo de uso de proteicos energéticos e tal, o confinamento era bastante incipiente. E nessa trajetória, vamos falar assim, nos últimos 5 anos, o uso de suplementos, que eu chamo isso também de tecnologia, ela foi muito grande. Então a gente tinha um cenário de pastagem degradada e eu vejo que uma grande produtividade do país, ela cresceu em cima de suplemento. Sabe? Então, em termos de nível de suplementação, de adoção de tecnologia. Então, nós chegamos num ponto hoje que é uma tecnologia validada, está dado. Então, as pessoas conhecem o que o suplemento de 1 grama dá, o que o suplemento mineral vai ganhar de peso, que uma TIP funciona, que até não existia. Isso daí começou, esse conceito veio de 2012, 2013 para cá. Então, é uma tecnologia hoje que qualquer um termina boi na fazenda. De 1 boi a 80 mil cabeça faz. Então, isso deu um salto absurdo e veio junto também com a evolução da produção de grãos, né? Um preço mais acessível e tudo mais. Então, a gente viu que isso daqui ela aconteceu até um certo momento hoje e a tecnologia da suplementação ela está validada, né? E eu vejo agora um próximo passo, também agora ela vai voltar para a base, que é o pasto, que é a evolução dos pastos. Então, a gente vê um segundo ciclo agora de pesquisa que relaciona a suplementação. Então nós tivemos um ciclo de conhecimento da suplementação. Hoje está dado. Então hoje a gente vê que ela retorna à base para ver qual que é a relação que a gente tem da forragem, de oferta de forragem, qualidade de forragem com o desempenho. Né? Então a gente vê que o próximo passo agora é voltar para o cultivo, sabe? É voltar para o cultivo da terra, é voltar para o cultivo da forragem e aí sim vem um terceiro passo, que é a junção dos dois novamente, que eu acho que aí sim a gente vai ter uma explosão de produção. Boninho, só pegando um spoiler aí também. Também tem a questão do boi verde, né? Ou seja, vamos lá, pega aí a pecuária no mundo, né? Principalmente no Brasil, pecuária extensiva, a gente começou no boi raiz, que era o boi do pasto, né? Ou seja, você tinha... Boi de capim. Boi de capim, né? E aí, beleza. Aí a suplementação veio, né? Vamos lá, o boi praticamente tem um acompanhamento igual um atleta de ponta, né? Não comparando, mas são animais, mas eu digo na nutrição, né? Você é preparado para gerar uma performance de um animal para várias destinações que você possa dar para ele, mas ele tem acompanhamento, tem veterinário, tem zootecnista, você já sabe a hora que vai dar, o que vai dar, qual composto, o que vai ser feito. O ponto é, esse passo agora de voltar para recuperar as áreas de pastagens, para voltar agora com roupagem nova, ESG, carbono, preservar, meio ambiente, vocês pensam nisso lá na Conan?
Como que tá isso? Acho que bem legal essa questão aí para você Pensamos, colocar Du, porque, pra galera. cara, porque toda vez que você passa a produzir mais forragem, você está sequestrando carbono, né? Então você passa a ter um ciclo mais curto e esse carbono, de forma geral, ele é captado, né? E nem tudo vou falar assim, eu estou eliminando, mas assim, você emite menos gases por unidade produzida. Quanto mais rápido você produz então menos metano, menos CO2 e assim por diante. E ao mesmo tempo que se acelera as forrageiras, elas captam isso, né? O ciclo de captação ele é maior. Então quando a gente fala de forrageira, né? Existe um conceito de competição da agricultura e da pecuária. Eu não acho que é competição, isso é acomodação, né? Que um precisa do outro. E a gente vê que os principais sistemas, os mais lucrativos, tem um aniversário hoje. Opa, aniversário! Deixa eu só fazer aqui uma justificativa. Nós estamos gravando o nosso podcast aqui, Éder e Edu no Agro, dentro do Living Lab MS, que é aqui um projeto muito legal do Sebrae do Mato Grosso do Sul, né? É um centro de inovação fantástico, convido você. O Boninho não conhecia, ficou maravilhado com o local aqui. Venha você aí, que tem uma ideia, tem um projeto, vem para cá e vem co-criar. Aqui é onde as ideias voam, ficam no ar aqui as ideias. Pega uma para você, tá? Tá cheio de ideia voando aqui, viu? O Éder, adorei esse ambiente. Eu falei assim, eu vou destinar um tempo, agora assim como eu falei do carro, eu vou destinar um tempo do meu trabalho para procurar locais como esse. Um Living Lab como esse, qualquer cidade do Brasil, né? Que tem a Sebrae. Que é uma oportunidade, cara, tem muita ideia. Você vê um ambiente desse, são pessoas diferentes, voltam nas pessoas, você vê ideias diferentes. Né? Você vai olhando até nas paredes, os riscos que tem nos quadros, você vai prestando atenção, né? Aí fala assim, mas esse lugar só trabalha louco, só trabalha nerd. Liberdade de expressão, peraí. Mas é isso que eu falo. Eu sou, hein? Teve um colega nosso, eu não lembro quem foi, mas ele falava assim, toda vez que você achar que algo é loucura, você para e presta atenção. Sempre no normal não está inovação. A inovação está naquilo que você acha que é loucura, que é impossível. E um dia, nas viagens também, eu vi uma entrevista, uma reportagem de um grande executivo, que eu não lembro o nome dele, mas foi quem transformou a Renault no Brasil. Né? E depois ele pegou a Nissan e tudo mais, e ele falou assim, olha, perguntaram, tinha uma questão lá, ele falou, qual que é o segredo do seu trabalho? Ele falava assim, olha, toda vez que você achar que alguma coisa não tem solução, é porque você está trabalhando pouco. Então, você trabalha um pouquinho mais, se dedica um pouquinho mais, você vai encontrar a solução. Isso eu guardei, já tem mais de 10 anos que eu vi isso, sabe? E isso eu levo para a vida. Voltando ao assunto, né? Então, quando a gente vê essa questão de produção de forragem, a gente fala com uma reacomodação. Então, você tem áreas agricultáveis, né, e outras que não são de tão fácil agricultura, assim, de mecanização. E o gado, o rebanho nosso não diminuiu, né? Muito pelo contrário. Então, a gente deu esse grande avanço com a agricultura, mas assim, é necessário agora começar a olhar um pouquinho para os pastos, né? Porque isso vai determinar, quando você fala de boi verde, eu acho que ele continua esse conceito de boi em cima de forragem, porque é o mais barato, né? O que a gente precisa fazer hoje, a gente já avançou muito com suplementação. O que a gente precisa hoje é sim produzir mais forragem. Né? E é uma pauta que o Brasil tem condição de produzir mais forragem. E outros países não têm condição de produzir forragem. Então, até nesse ano, uma das grandes inversões do ciclo pecuário americano, de abate de fêmeas, quando eu falo abate de fêmeas, a gente imagina a vaca. E não é vaca, eles estão abatendo muita novilha. Por quê? Porque não tem feno. Né? Olha que legal, não tem feno. Teve a questão da neve também, Exato. né? Teve menos água no lençol freático. Enfim. E aí quando a gente fala produção de forragem, olha que legal, a gente tem condição de melhorar a produção nas áreas de pastagem que a gente tem, como tem condição de associar a integração. Associar a produção de forragem junto com o milho, junto com a soja, você tem um pasto de ótima qualidade num período que a gente não teria, que é o período de seca. Né? Fala, putz, quem ousa usar mineral, que nem essa semana, até aqui no Mato Grosso do Sul, o pessoal me ligou e falou assim, Márcio, eu vou colher agora a soja e eu vou soltar na palhada. Mas a palhada, quando eu falo, é quando eu já tenho a braquiária embaixo. Ele falou, o que eu vou usar? Eu falei, bicho, na condição que você tem aí hoje, né, você não vai poder usar um proteinado que não vai comer, você vai ter que usar um mineral.
E tá tudo certo, sabe? Porque o pasto tá muito vigoroso, de uma qualidade muito boa. Um bom teor de proteína, né, o pasto. Exato. Né? Então, e tá tenro, tá macio, boa qualidade de fibra e tal. Então, eu acho que a tecnologia hoje, ela tá sim também nessa produção de forragem. Mas eu acho que tem que conversar, viu, Márcio? Porque, olha que interessante a decisão de ligar e perguntar o que eu faço. Como é que está o pasto? O pasto está bom, o pasto está vigoroso, tem um alto teor de proteína. Né? Então, não vai no proteinado, vai no mineral, né? Para suprir as carências que o animal tem na questão das necessidades nutricionais dos minerais. Então, acho que conversar é fantástico também quando você busca o apoio técnico. Diz um ditado que diz o seguinte: não adianta você apenas ser ouvinte se você não for praticante. Não adianta só ouvir e não praticar. E eu vejo que nós temos muita tecnologia disponível hoje para o produtor. Aí não estou falando dessa tecnologia nova, não. Estou falando de tecnologia de nutrição, de genética, de sanidade, que já são pesquisas antigas feitas. Básica. Que o produtor ele não tem desculpa mais para falar, eu não sabia. Né, Márcio? Éder, eu vejo assim, o grande passo é a adoção. A gente tem muita coisa boa. Tem muita tecnologia para ser usada. A questão é a adoção e a percepção do que colocar. A gente fala, tecnologia, como que isso funciona? Fala assim, o que tem de tecnologia em aplicar um mineral que é a base da suplementação, que é o mínimo que eu tenho que dar, né? Mas quando eu falo isso, a tecnologia onde entra aí? Ele me ligou, aliás, me mandou um WhatsApp. Né? Ele mandou um WhatsApp, Márcio, o que eu faço? Eu falei, me manda um vídeo. Ele pegou o celular dele, foi lá, fez um vídeo, né? Porque ele só tem Wi-Fi na sede, no escritório. Isso é tecnologia. Isso é tecnologia. Pensei a mesma coisa. Senão ele faria uma chamada de vídeo. Eu falei, manda um vídeo aí. Ele pegou, fez o vídeo, voltou, me mandou. Eu falei, a condição é essa, eu acho que se a gente for por esse caminho, a gente não vai conseguir. Mandei um áudio, né? Mandei um áudiozinho. O que você acha? Eu acho que está certo. Eu falei, se o negócio evoluir daqui para frente, a gente muda, né? Então a tomada de decisão ela pode ser rápida também. Eu falei, a hora que baixar, a gente vai monitorando o consumo. Né? Porque o principal ponto é comer. Se não comer, não dá resultado. Não adianta eu colocar alguma coisa lá que não vai comer, que não vai dar resultado. Então, às vezes você tem que voltar à base. Agora, você que é um pesquisador, né? Até agradecer ao Márcio Bonin. Deixa eu só fazer uma observação. Eu gostei muito da honestidade dele com o cliente. Achei legal, viu? Porque poderia enfiar produto no cliente, mas não, né? Resolveu atender dentro daquilo que ele precisa. Parabéns, viu? É que ele não está olhando uma venda, né? Ele está olhando claro. vendas futuras. A construção, né? Esse é o bom profissional, né? Legal. Volta aí no seu raciocínio aí. Eu digo que a gente teve a satisfação de ter o Bonin conosco aqui. Ele veio visitar a Embrapa H de Corte, tem pesquisa. E nós sequestramos ele, né? Sequestramos ele lá da Embrapa H de Corte. Nos diga uma coisa. Da proporção de pesquisa que tem na Embrapa, a gente elogia até fazer menção ontem aí ao seu Alisson Paulinelli, que nos deixou, né? Que foi aí um dos grandes colaboradores, se não maior aí para que a gente pudesse estar colhendo os frutos de hoje. Mas voltando à Embrapa, né? Tem um arcabouço de tecnologia, de pesquisa, detalhe, com dinheiro público, tá? Que isso eu tenho, aí é uma opinião, né, do Eduardo, que conhecimento tem que ir para o povo, tem que ir para todos os rincões. A gente ainda está falando de tecnologia básica. Comparando o Brasil com o mundo, nós estamos muito fora dessa régua. O que eu quero dizer é o seguinte, nós estamos produzindo carne. Qualidade. Aí agora tem rastreabilidade, que o mundo quer saber, né, do que o Brasil está fazendo. E sustentabilidade. Quando fala que nos Estados Unidos tem 90 milhões de cabeças e nós temos aqui 200 milhões de cabeças, eu falo, nossa, temos o dobro. Mas os caras ainda produzem mais carne ou menos carne que nós. Como que está isso, Boninho? Em termos de produção de carne, elas estão muito próximas hoje. A produção de carne aí nos Estados Unidos produz mais, né? Por que eles produzem mais? Mais com menos ou menos com mais? É que tá, Eduardo. Qual que é eu falo assim, o que diferencia um sistema do outro, né? Comida. Por isso que eu falo. Você tem que produzir comida. O que eles fazem? Eles dão mais comida para o animal, né? E o animal chega mais rápido. Agora, em termos de tecnologia,
eu acredito que a nossa tecnologia é superior. Eu também acredito. Porque nas minhas andanças, aí, nas minhas viagens para fora, a gente não vê coisa muito diferente. Não vê nada de assim, um negócio muito que vai transformador. Hoje a gente está no momento que são detalhes. Mas o detalhe, ele funciona para um determinado nível, né? O arroz feijão, o que funciona? Tem que fazer o bem feito, né? Se eu colocar, de repente, arroz feijão e colocar um determinado tipo de aditivo ali, você vê que ele não vai transformar. Eu preciso ter a carne, eu preciso ter um bife, né? Ter a salada, eu preciso compor. Então eu vejo assim, que o segredo da dieta deles é que eles têm uma dieta completa. Né? Eles têm um grau de energia grande que eles colocam na coisa e eles produzem. Porque eles são obrigados a fazerem dessa forma. Nós temos condição de produzir igual? Sim, ou muito mais. Hoje a gente produz mais do que eles em alguns sítios. Né? Quando eu falo sítios de produção, a gente tem fazendas hoje aqui que tem uma produtividade absurda e muito mais barato, muito mais saudável. Né? Isso aí. Então, quando a gente fala do boi americano, ele trabalha com muita gordura, né? Mas é o mercado deles. Inclusive, eles precisam importar carne nossa magra para poder compensar esse excedente de produção de gordura deles. A questão da carne de gordura é aquela questão, quanto mais gordura, maciez. Tem isso porque vamos lá, o americano ele come lá 38 Big Mac um Burger King por mês, né? A média do cara, né? No Brasil não estamos com essa média do brasileiro, tá indo comer um por dia, né? Quase dois por dia. Eu acho que não, viu? O Boninho me corrige aí. Eu acho que para eles essa questão da gordura na pecuária deles lá é por conta do excesso de comida e pela formulação para dar velocidade na terminação dos animais. E por isso que os animais ficam muito... É business também, né? É business. Seja, vamos encurtar eu acho que não é pensando na maciez, não. O ciclo, mas criando uma carne competitiva, saudável, mas na minha opinião, eles são muito mais preocupados com a velocidade na terminação dos animais do que com a maciez, com a qualidade da carne. Não sei, Boninho, é isso? A maciez da carne está muito ligada à idade do animal. Então a idade ela determina, idade padrão racial, ela determina a maciez. Né? A gordura ela é determinante de sabor. Né? Não de maciez. É pouco associada à maciez, é mais ao sabor. Então, mais a sabor. Mais ao sabor. Então, no mercado americano, você tem grades de qualidade de carne. Então, lá eles compram carne, vamos falar assim, por diferença de qualidade, por diferença de gordura, diferença de marmoreio. Esse é um ponto. Então, é um nicho de mercado deles. Mas, para você produzir essa carne, você produz muita gordura visceral, né? Ou então, aquela gordura que vai por cima da carne. Pelo tipo racial dos animais, para você botar a gordura entremeada, você precisa ter uma capa também. Então esse é o desafio da pecuária americana. Então para você produzir aquele tipo de carne que o americano gosta de comer, vamos falar assim, vem no pacote a gordura, né? O que eles têm de mais lá a gente tem de menos aqui. Então hoje é possível no Brasil eu produzir o mesmo, que eu tenho acesso à genética, né? Eu tenho acesso à comida, nutrição, a gente faz, claro. Né? O que eu vejo assim é segmentação de mercado, mas quando você fala assim numa carne mais saudável, eu acredito que o nosso modelo é mais saudável e mais barato e mais saborosa para o nosso paladar. Né? Ou seja, o americano sonha com a carne brasileira, então. E o pecuarista americano, para você ver, eu vi também, acho que foi o Maurício Palma Nogueira que citou, ele falou assim, olha, o pecuarista americano muitas vezes ele não come um steak por semana, mas ele come 9 hambúrgueres. Né? Isso aí. Agora o pecuarista brasileiro, quantos steaks ele pode comer por semana? Você fala assim, quanto sobra, né? Então tem essa questão também, né? Que lá o hambúrguer deles é o nosso bife do dia a dia aqui. Estados Unidos eu ainda não fui, né? Um país que eu ainda não fui, mas ouvi dizer. Né? Um amigo disse que foi comer uma carne lá, parecia um negócio esponjoso, parecia um isopor. Eu não sei, qual a sua experiência com carne nos Estados Unidos em relação a sabor? O que você conta pra gente? Olha, o sabor ele é muito peculiar, né? A gente fala nada assim, com a nossa carne aqui, não tem nada a ver. Sabor? Olha, o sabor, o que dá o sabor para a carne? O que dá sabor para a carne, elas são carotenoides e nível de hemoglobina, de outras coisas que você tem na carne, né? Então, os carotenoides do pasto, o animal fica um pouquinho mais no pasto, ele acaba incorporando um sabor diferente. Então, quanto mais jovem, menos sabor, né? Essa carne tem.
Então, vamos falar assim, uma dieta muito rica em milho também, ela produz uma gordura branca. Então você vê uma gordura nossa que é a gordura mais amarela, porque tem mais carotenoide. Então, são sabores diferentes. Fala, puta, a carne macia é extremamente macia. Ela é saborosa? Pra gente, não. Até aqui no Brasil, quando você fala de carne de churrascaria... mas para a realidade deles né? O que eles têm, né? Então, uma carne nossa para churrascaria, eu já pergunto, eu gosto de perguntar, que eu adoro carne, adoro fazer churrasco, essas coisas. Aí, pronto. Nos convidou. Bora, demorou, hein? Demorou, né? Vamos lá, para Boituva. Pronto, breve. Eu tô breve, pronto. estamos indo lá. Tô pronto. Aí, quando você fala de carne de churrascaria, o pessoal não busca animal tão jovem assim, né? E animais de muito confinamento. Eles preferem um padrão de corte maior, que geralmente são animais um pouco mais velhos, né? E de uma pigmentação mais escura, também por ser animal mais velho, e de uma gordura um pouco mais amarela. Por quê? Porque está ligado ao sabor e aceitação do mercado brasileiro. Então o brasileiro gosta de uma carne um sabor mais intenso. E é diferente a carne que você come aqui, vamos falar assim, no centro-oeste, no sul do país, da carne que você consome no nordeste. O nordeste gosta de cortes também maiores, com menos gordura. Menos eu já ia dar nota zero para você aqui. Né? Já ia errar, já ia tomar um zero do professor. Menos gordura, né? E carne mais magra, né? É uma carne mais magra, cortes maiores com menos gordura, são animais mais velhos, porque eles gostam muito de fazer a carne de sol. E essa carne ela fica com um sabor mais acentuado. É verdade, é isso mesmo. Moçada, o papo tá bom demais, não tá? Tá bom. Você quer fazer mais uma pergunta pra gente já começar? Ó, eu passaria aqui, porque é difícil para quem está assistindo ficar horas e horas, a não ser que vai pegar o carro, põe lá no podcast. Isso tudo que o Boninho deu uma aula aqui, né, de A a Z da pecuária. Fala um pouquinho do novo portfólio de produto que vocês lançaram. Legal. A gente teve lá na Acricorte, em Cuiabá. E a Conan fez um anúncio de um produto novo no mercado. Aí. Antes dele falar, deixa eu só fazer aqui uma observação, né? O Boninho está aqui em Mato Grosso do Sul com a Embrapa justamente para buscar e acompanhar de perto tecnologias na área de nutrição animal, tá certo? Isso aí. Ou seja, é uma empresa, uma indústria que não para em sempre estar buscando inovação, né? Aí você fala dos produtos também. Um minutinho. E ele falou que ele está encerrando um ciclo de pesquisa que começou em 2015. É isso? Fala um pouquinho para a gente. Se puder contar, né? Se puder, né? Se claro, puder contar. Não, a gente sempre procura trabalhar, Éder, 2 passos à frente do que a gente tem no mercado hoje. Né? Então a tecnologia, a Conan sempre busca estar 2 passos à frente, 2 gerações. O que eu tenho hoje no mercado, eu preciso andar na frente, por quê? A tecnologia ela pode dar certo, ela pode dar errado. E existe uma fase de testes, uma fase de validação. Né? Então, às vezes você monta o modelo, você monta o protótipo. Esse protótipo, muitas vezes, ele não funciona adequadamente. Né? Então, você tem seus aperfeiçoamentos ou muitas vezes abandona. Né? Quando a gente olha para a inovação, ela é importante tanto para você levar para o produtor, mas como também para a conversa. Né? Tem até um caso do Tejon que ele fala assim, que ele chegou, isso ele sempre conta nas palestras deles, de um rum, né, que ele chegou no aeroporto, era um rum de não sei quantos mil euros, né, e o cara chegou no aeroporto, chegou lá e falou para ele, olha, eu tenho esse rum aqui que custa, sei lá, 20 mil euros a garrafa. E ele contou a história desse rum e os tons as notas de sabor e tal. E aí depois ele pegou e falou assim, bicho, mas eu não tenho esse valor para pagar aqui. Ele falou, olha, aí o vendedor falou assim, olha, muito próximo desse daqui, obviamente que não com todas, mas com grande parte, eu tenho esse outro rum aqui, que vai muito bem com charuto assim assado, e você pode levar esse daqui custa 300 euros. Ele pegou de 300 euros e botou debaixo do braço. Aí depois ele foi lá, pagou e voltou pro vendedor para perguntar. Falou, viu, mas por que você me apresentou aquele lá? Sendo que você ia me vender esse aqui. Ele falou, olha, quantos daquele lá você já vendeu? Ele falou, não vendi nenhum. Mas aquele lá me ajudou a vender infinitas unidades desse de 300. Né? Fantástico, bárbaro negócio. Então, cara, às vezes a inovação, ela tá... Às vezes é a história que você conta e às vezes são as gerações da tecnologia. Né? Hoje, às vezes, a inovação da tecnologia hoje ela é muito cara.
A gente não faz exatamente por isso, mas às vezes quando você nasce um projeto, ele é muito caro, né? Mas às vezes eu tenho uma segunda geração, uma terceira geração, que eu já consegui aperfeiçoar o processo. Eu não trabalhei na tecnologia, eu trabalhei no processo e tornei esse processo viável e comercializável, né? Então, isso é importante para a gente, porque ele tem o tempo de concepção, de maturação e de adoção no mercado. É o early adopter. O early adopter é o cara que quer sair na frente antes de todo mundo. Então, ele pensa sempre grande, é uma coisa ali do outro mundo. Eu sou isso aí, então, hein, cara? Né? Tal. Eu sou esse negócio aí, então. Isso aí, tem que pensar. Eu já sou o de 300, ele já é o de 22 mil. Legal, gente. Olha, tem muita conversa, tem muito bate-papo. É claro que não dá para a gente explorar tudo numa horinha só de conversa, né? Mas a gente pode fazer o seguinte, fazer um outro convite para o Boninho voltar com a gente aqui. Né? Ou, já no primeiro programa, olha aí, ó. Primeiro programa, Você tem muita sorte? Olha, eu falo assim, eu sou muito grato. É. Eu não sei se eu tenho sorte ou não, mas eu sou muito grato ao que eu tenho. E geralmente a sorte vem acompanhada com a dedicação. Então né? vai dar sorte para nós, então. Boa, né? Né, Edu? É isso, boa. Quanto mais você realiza, mais sorte você tem. Ó, muito feliz em bater um papo com você. Eu havia entrevistado o Boninho há 5 anos, né? Aqui em Campo Grande, quando ele veio para um evento. Né? Foi. Um evento. Eu entrevistei quando eu estava na Rádio CBN em Campo Grande, batemos um papo bem legal também sobre o assunto. Dessa vez a gente está mais à vontade, né? Está mais descoladão assim, o papo. Talvez pelo formato do podcast dá para a gente essa liberdade da gente conversar mais flow. Certo, Edu? Com certeza. Bom, o caminho está aberto. Que bom que você está conosco aqui. Éder, satisfação de estar contigo nessa parceria, né? Você de casa aí que gostou, ó, dá um like aí, vamos embora, vamos para cima. E tá sempre com pessoas que estão pensando, cara, não esqueci, 2 gerações para frente. Você vê, quem faz o agro, né? Somos nós. Nós fazemos o agro, né? Vocês na tecnologia, né? E nós aqui na conversa, levando as informações disso que vocês produzem e que o Brasil precisa saber. Né? E nós temos muita coisa para fazer nesse país. O Brasil é efetivamente o grande celeiro do mundo, com condições tropicais de produção, agricultura, pecuária, boi de capim, boi adensado no confinamento, ou seja, nós não temos limites, certo? Certo, Éder. O marketplace está recheado, né, para todo tipo, para todo jeito, para qualquer tipo de consumidor. Estamos aí. É o agro brasileiro. Cara, eu acho eu acho não, assim, eu acredito muito, assim, com muita convicção de que o agro ele tem muito a ser feito, mas tem muita coisa na caixa de ferramenta e que ela só vai chegar para o pecuarista através de um trabalho como vocês estão fazendo. Por isso que eu não vou falar, não vou desejar sucesso para vocês, porque isso daqui para mim já está dado, né? Porque eu acho que isso é um serviço muito grande que a gente presta, né? Levando informação, às vezes discutindo, sabendo o que está dentro da caixa de ferramenta, porque muitas vezes nem sabe o que tem lá. Então, o trabalho que vocês estão fazendo é realmente um trabalho de extensão, né? Que a gente aprende na universidade. Já pensou as vozes do Boninho? Do Éder, do Edu, chegando lá nos confins, né? Alguém ouvindo a gente. Se ele tirar ali, né, um percentual pequenininho, já vai aprender alguma coisa de útil. Você fala, né? poxa, daqui como é que eu vou fazer? Da onde que eu vou buscar isso? Então, assim, o formato do podcast é muito legal. O caminho, vamos falar assim, o canal é o que o agro usa, né? E eu vou continuar ouvindo. Vai entrar na minha playlist lá para ouvir durante minhas viagens. Você tem mais um conteúdo agora para viajar com você, né? Olha, você também, viu, em casa aí, viu? O que você ia falar? Boninho, ó, sucesso, né? Para você, na tua vida, tua família. Um abraço para a turma lá da Conan, né? Continua firme e forte aí, levando a pecuária brasileira. E vamos embora, né? Bora lá. Bora lá. Legal, olha, vem você também com Éder e Edu no Agro. É isso aí. Tchau, gente. Abraço. Abraço. Fui. Obrigado, Boninho. Abraço, até mais.